Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus, dá glória a Deus. Amém. Vamos meditar na palavra do segundo livro do profeta Samuel, capítulo 12. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 12, versículo de número 20. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 12, o 20º versículo. Capítulo 12, versículo 20, do segundo livro do profeta Samuel. Quem encontrou diz amém. Diz assim: Então Davi se levantou da terra, banhou-se e se ungiu, e trocou de indumentária, e entrou na casa do Senhor e adorou. Então ele veio à sua própria casa, e quando ele solicitava, eles punham o pão diante dele, e ele comia. Em outras traduções diz: Então Davi se levantou da terra e se lavou, se ungiu, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Então veio à sua casa e pediu pão, e lhe puseram pão, e ele comeu. Amém. Pode se assentar. Eu quero louvar a Deus por esta noite. Quero louvar a Deus pela vida dos meus pastores. Quero louvar a Deus por esta campanha de 21 dias do sobrenatural de Deus. Quero louvar a Deus por cada pessoa que se dispôs a estar aqui neste culto hoje, na certeza de que o Senhor mais uma vez vai falar conosco. Ele já tem falado, mas pela sua palavra ele tem resposta. E eu gostaria que você olhasse para alguém e dissesse para ele: que bom que você veio. Coloca a mão no ombro dessa pessoa e pergunta para ela: você está preparada para a guerra? Irmãos, quando Deus ele gerou esta palavra no meu coração, Deus me trouxe um forte sentimento, um sentimento de que eu não posso me conformar. Eu meditando nessa palavra, Deus me trouxe uma inquietação muito grande, de inconformidade. Nós estamos vivendo um período que particularmente tem sido um período que alguns dizem ser de readaptação, que nós sofremos nesses últimos 2 anos, mexeu com a cabeça de muita gente. Mas você deve entender que cada culto que você entra é uma guerra. Cada culto que você participa é uma guerra. Então redobre sua atenção para aquilo que Deus tem a falar aos nossos corações. Davi, ele teve muito sucesso na sua vida. Davi, ele foi um homem dito como o homem segundo o coração de Deus.
Para uma pessoa alcançar um patamar de ser chamado um homem segundo ao coração de Deus, nós devemos ter noção de que Davi não era pouca coisa. Mas o que esteve presente na vida de Davi é fases. Repita após mim, fala bem alto assim, fases. Porque a vida de todos é feita de fase. Fase é algo que faz parte da nossa vida, algo que faz parte da nossa história. Davi, por mais que ele fosse segundo o coração de Deus, Davi, por mais, olha aqui para o altar, Davi, por mais que ele fosse rei, Davi, por mais que ele fosse conquistador de guerras, Davi era ser humano. Davi tinha sentimentos. Davi era de carne e osso, assim como eu e você. Davi teve muitas fases na vida dele. Davi teve fases que ele foi ovacionado por multidões. Davi teve fases que ele foi aplaudido por multidões. Davi teve fases que ele foi reconhecido por macar gigante, por macar urso, leão. Davi teve fases que ele teve no ápice de sucesso. Mas o capítulo que nós lemos vai contar a pior fase da história de Davi. Eu volto a dizer, as nossas vidas sempre será feita de fases. Se eu pudesse, eu queria somente viver as melhores fases na minha história. Eu queria poder me levantar todas as manhãs, olhar para alguém e contar coisas boas. Contar que eu tive sucesso no meu trabalho. Contar que eu tive sucesso na minha universidade. Contar que eu tive sucesso na minha vida ministerial. Contar que eu tenho sucesso na minha vida familiar. Se eu pudesse, eu queria viver somente de boas fases. Mas a vida não é assim. Estou pregando para alguém que entrou aqui nessa noite que se você pudesse, você queria viver para sempre naquela melhor fase da sua vida. A fase que você se levantava e nada te fazia se frustrar. A fase que você se levantava e nada te fazia chorar. A fase que você carregava um sorriso no rosto sem ter motivo algum para sorrir. A fase que alguém olhava para você e somente de olhar nos teus olhos sabia que tudo estava bem na tua vida. Essa é uma fase que alguém quer congelar e paralisar nela. Vamos ser sinceros. Se eu falasse para você qual foi a melhor fase da sua vida, talvez você encheria a sua boca e diria: foi a fase que isso e isso e isso me aconteceu. E se eu te perguntasse se você queria viver esta fase novamente, talvez alguém iria olhar para mim e dizer assim: eu nunca queria ter saído dessa fase. Mas deixa eu te falar algo. A fase ruim é necessária na vida de todo mundo. E talvez você possa me perguntar: por que, pregador? Porque as nossas vidas nunca será feita apenas de fases felizes, de fases bem-sucedidas. Mas tem gente que não sabe, Silvio, suportar a fase ruim da vida. Talvez você vai se espancar, mas hoje eu vou pregar calmamente para você. Hoje talvez você não vai ver a minha alteração de voz, ou eu pular, ou eu rodar. Porque hoje Deus veio para esclarecer ponto na história de alguém que entrou no culto. É necessário você passar a pior fase da sua vida. É necessário uma fase que você vai chorar, que você vai sofrer, que você vai ter o coração ferido. E Davi vai passar esta fase. E como que Davi vai entrar nesta fase? Davi vai entrar nessa fase por uma escolha. Fale comigo, escolha. O segundo livro do profeta Samuel, capítulo 11, vai dizer que o tempo era de guerras.
E a história vai dizer que todos os reis estavam descendo para as guerras. Mas a Bíblia está escrito, olha para mim por favor. Na Bíblia está escrito que naquele ano Davi escolheu não guerrear. Naquele ano Davi disse assim: vou ficar no palácio. Naquele ano todos os reis estão descendo e Davi está dizendo: vou ficar nos meus aposentos. Olhe para mim. E aqui está o grande risco. Por quê? Porque quando eu olho para a Bíblia, pastor, e eu vejo Davi se ausentando da guerra, eu vejo um Davi omisso. Eu vejo um Davi que está tranquilo. Eu vejo um Davi que um dia a multidão gritou que Saul matou milhares, Davi matou 10.000 milhares. Mas quando eu olho para a Bíblia, eu vejo um Davi que em vez de descer para a guerra, ele escolheu ficar no palácio. E aqui está o grande risco. Por quê? Porque a tragédia começa quando alguém que é de guerra escolhe se omitir da guerra. Olhe para mim, porque eu vim pregar para alguém que Deus te chamou para a guerra, Deus te chamou para a peleja, Deus te chamou para ser valente. E quando começam as tragédias da nossa vida, quando nós trocamos espada por lençóis, quando nós trocamos lança por travesseiros, quando nós trocamos escudo por uma cama, e eu estou pregando para alguém que Deus te chamou para viver uma guerra constante. Quando eu falo de guerra, eu estou dizendo que Deus chamou alguém para não ficar parado. Deus chamou alguém para partir para a peleja. E isso acontece com Davi. Sabe quando acontece a tragédia? Quando Davi escolhe ficar dentro do palácio em vez de ir para o campo de batalha. E tem muita gente que está assim. Você sabe para aquilo que Deus te chamou, você sabe qual é o caminho certo, você sabe qual é a decisão correta, mas tem muita gente se escondendo. Eu vou te falar uma verdade que talvez vai te chocar, mas você precisa ouvir isso. Deus nunca te chamou para ser omisso. Deus nunca te chamou para ser covarde. Davi ficar no palácio foi uma escolha. E tem gente escolhendo fugir. Tem gente escondendo se esconder. Tem gente escolhendo fugir da promessa, fugir do propósito, fugir da guerra. E aqui começa. Porque a ausência da guerra pode trazer danos irreversíveis na sua vida. Eu vim pregar para alguém que quanto mais você se omite, quanto mais você se esconde, quanto mais você diz para não, maior serão as consequências causadas na sua vida. Porque para cada guerra que você ausenta, é um dano do inimigo na sua história. Bata no seu peito e diz assim: eu sou responsável pelos danos que me acontecem. Você não pode culpar ninguém por aquilo que você escolheu viver. Você não pode culpar ninguém pela sua covardia. Olhe para cá. Você não pode culpar ninguém pela sua omissão. Tem alguém que entrou aqui que Deus já usou tantos profetas, Deus já usou tanta gente para te dizer o que você tem que fazer, e você continua se escondendo, você continua fugindo, você continua se omitindo. E há um Deus no céu olhando dizendo assim: até quando ela vai fugir? Até quando ele vai se esconder? Até quando ela vai ser covarde? Até quando ele vai ser omisso? Deixa eu te falar algo: os maiores danos estão nas suas decisões. Porque alguém que tem que estar com espada na mão, mas está se escondendo dentro de um quarto, está se escondendo dentro de uma casa. Eu vou ser melhor aqui. Tem gente se escondendo atrás de desculpas. E Deus está dizendo: eu não aguento mais ouvir desculpa dele. Eu não aguento mais ouvir desculpas dela. Deus te trouxe nesse segundo dia de campanha para dizer: ou você se levanta e vai para a guerra, ou o inimigo vai fazer algo com a tua vida que vai te trazer danos. Sabe o que acontece com Davi? Quando ele fica no palácio, o prato é apresentado. Porque a Bíblia me ensina: para cada omissão que eu tenho, o diabo apresenta um prato.
Ore para alguém como se não quisesse nada. Olha assim para ele de lado e fala assim: o inimigo não brinca de ser inimigo. Não, eu vou ser mais audacioso. Fala assim: Satanás não brinca de ser Satanás. Fala assim: você vai continuar brincando de ser guerreiro? Sabe o que é interessante? Que eu estou pregando para alguém que Satanás tem raiva de você. Enquanto você está cruzando os braços, enquanto você está procrastinando, porque eu estou pregando para alguém que já faz 3 anos que você está dizendo: eu vou deixar para depois. E esse depois nunca chega. O inimigo está olhando para você, está aplaudindo e está dizendo assim: enquanto ele continua sendo covarde, ele está na palma da minha mão. Mas hoje é quarta-feira de decisão para alguém. Quando Davi fica no palácio, em vez de ir para a guerra, a Bíblia diz que ele vai para a janela do terraço e os teus olhos avistam uma mulher, Betseba. Betseba tem esposo, Betseba tem marido. O marido de Betseba se chama Urias. Quando Davi olha Betseba, ela está em sua casa e do terraço ele avista ela se banhando. Quando Davi avista a mulher se banhando, os seus olhos se encantam. Ele pergunta para o servo: quem é ela? E o seu servo diz: esta é mulher de Urias, aquele que está no campo de batalha, e é seu servo. E Davi, mesmo sabendo que a mulher tinha um esposo, ele manda que a mulher viesse até ele. E algo me chama a atenção, pastora Cerdo, porque quando eu olho para a Bíblia, Tiago capítulo 1, versículo 14, vai estar escrito assim, ó: cada um porém é tentado pela própria cobiça, sendo arrastado e seduzido. Porque pecar é uma escolha, porque cair é uma escolha, porque errar é uma escolha, assim como fazer certo também é uma escolha. Vai parecer duro, mas diz aleluia pelo menos. Deus trouxe alguém aqui para dizer: para cada omissão há uma janela preparada. O inimigo, ele quer fincar os teus olhos, porque pelos olhos de Davi a sua queda se precede. A mulher vem para o seu palácio, ele cai com ela, e quando cai com ela, manda ela voltar para casa. E a estratégia é essa: eu sou rei, a minha barra vai continuar limpa pelo poder que eu tenho. Davi errou. Quem me ouve diz amém. Fala bem alto: Davi errou. Pastor, o que começa errado nunca vai terminar certo. Me escute bem, eu vou pregar calma assim para você absorver, comer este alimento, digerir. O que começa errado nunca vai terminar certo. Posso falar? Alguém vai ficar com medo aqui, mas não é para ter medo, é para você ter temor, entender que Deus te trouxe para o culto para falar com você. Aonde você está se metendo? Deus trouxe alguém para dizer assim: ainda dá tempo de fazer o que é certo, porque o que começa errado nunca vai terminar certo. Davi peca, cai, manda Betseba voltar para casa, mas o fruto do pecado começa a crescer na barriga de Betseba. Ela está grávida, e ele, por ser rei, pensa: tá tudo certo. Quando Betseba fica grávida, Davi manda chamar Urias para voltar da guerra. E Davi tem, irmãos, olha isso daqui. O que me intriga é esta parte, porque está escrito na Bíblia que Davi tem oportunidade de corrigir o seu erro, mas ele continua errando. Sabe o que ele vai fazer? Manda o marido de Betseba, Urias, voltar. Bebe junto com Urias. E quando Urias está embriagado, ele vai dizer: volte para sua casa, fique com a sua esposa.
Aí Urias vai olhar para ele e vai dizer assim: meu senhor, como posso eu voltar para minha casa, se os homens da tropa a qual eu pertenço estão no campo de peleja? Porque Davi é o tipo de pessoa que erra e quer arrastar alguém junto com ele. Sabe o que Davi está dizendo? Volta para casa. E Urias vai olhar e vai dizer assim: como posso eu voltar para casa se há homens na guerra sendo morto? Porque há um Davi covarde querendo tirar quem está na guerra. E eu vim aqui como profeta para dizer: hoje Deus está quebrando o jugo de maldição neste culto. E Deus está dizendo assim: nenhum convite vai tirar você da guerra. Nenhum convite vai tirar você do campo de peleja. Eu vim pregar para alguém dizendo assim: ei, não é porque alguém parou que você também vai parar. Não é porque alguém desistiu que você também vai desistir. Não é porque alguém recuou que você também vai recuar. Vou continuar pregando até você entender. Não é porque alguém errou que você também vai errar. Não é porque alguém pecou que você também vai pecar. Deus está dizendo: a sedução de Davi não vai tirar alguém do campo de guerra. Eu estou pregando para alguém que o inimigo está doidinho para tirar você da direção. Eu estou pregando para alguém que o inimigo está doidinho para tirar você do foco. Mas porque alguém entrou no segundo dia da campanha, Deus está dizendo: estou blindando Urias aqui nesta noite. Estou blindando mente aqui. Oh glória! O que você está dizendo, pregador? Ninguém vai tirar você do foco. Ninguém vai tirar você da direção. Eu quero que você faça um ato profético. Coloca a mão sobre a tua cabeça e fala assim: guarda-me, ó Deus, de toda a sedução do mundo. Não, irmão, prega comigo. Coloca a mão na cabeça e fala assim: Deus, que eu não saia da guerra, que eu não saia do propósito, que eu não saia da tua presença. Deus trouxe alguém aqui dizendo: eu estou te dando força esta noite. Eu vou manter alguém no campo, eu vou manter alguém na porque enquanto eu estou pregando, há uma voz que diz ao meu coração: hoje eu estou lançando convites por terra, hoje estou lançando propostas por terra, hoje eu vou guardar alguém que entrou nessa igreja. Oh glória, oh glória, oh glória. Deus está dizendo: Urias, Davi não vai te tirar da guerra. Aleluia. Urias está tão decidido a não voltar para casa que ele dorme na porta do palácio. Aí Davi vai mandar uma carta pelo mensageiro para Joabe, que é o capitão, dizendo assim: quando Urias voltar para a guerra, coloque ele na frente do batalhão para ser morto. É isso mesmo que eu acabei de te dizer. A segunda oportunidade Davi falha. Na terceira oportunidade Davi falha. É alguém que pode fazer certo, mas continua errando. E sabe o que me abisma? Sabe o que me deixa abismado? Sabe o que me deixa perplexo? É que Davi é conhecido como um pastor de ovelhas. Sabe o que Davi era? Davi era um homem, um pastor, que chegou a tirar suas ovelhas da boca de urso, da boca de leão. E agora Davi vai colocar um homem para ser morto no campo de batalha. Porque o pecado cega. Porque o pecado nos cega. Davi é alguém que defendia as ovelhas de seu pai, mas agora coloca um homem inocente para ser morto. Porque a palavra pecado quer dizer errar o alvo. Davi continua errando. E quando Urias é morto, sabe qual é a estratégia e o plano de Davi? Eu vou esperar a poeira baixar. Trago Betseba, a viúva, para minha casa. Me caso com ela. E quando o filho nascer, ela será minha esposa e ele será o meu filho. Olha a fase da vida de Davi. Olhe para o altar, escute bem. Nós já vamos terminar. Mas olha a fase da vida de Davi. Você percebe que
o pecado vai trazendo consequências que vai agravando, e Davi vai se afundando cada vez mais. E o ego de Davi o faz pensar que tudo está certo, tudo está legal. Mas nada que esteja em oculto, nada que esteja em oculto, eu vim pregar para alguém nessa noite, irmãos, e Deus está falando comigo, está falando com você. Davi pensa que por conta do seu reino, por conta do seu poder, por conta da sua coroa, ele pensa que aquilo que está em oculto vai continuar escondido. Mas Deus levanta um profeta. E quando Deus levanta o profeta Natan, levanta para dizer: não há nada em oculto que não será revelado. Deus não levanta o profeta para envergonhar Davi, Deus levanta o profeta para salvar Davi. Porque existem pessoas que estão se afundando, mas Deus está levantando profetas para dizer assim: eu não vou deixar a alma perecer. Deus olha para Natan e diz assim: Natan, vai lá no palácio, porque Davi está fazendo tudo errado. O profeta chega no palácio e ele vai contar uma história. Isso me chama muita atenção. Porque a Bíblia diz, pastor, está escrito que quando Natan chega até o profeta, melhor, quando o profeta chega até o rei, ele vai dizer assim, cooperador Kennedy: meu senhor, tem uma história para te contar. E Davi fala: pois não. Ele fala assim: havia um homem muito rico na cidade, e este homem possuía muitas ovelhas. Entretanto, este homem tinha um servo. Esse servo era pobre, ele tinha apenas uma cordeira. E esta cordeira era como se fosse parte da família deste homem, a ponto dele dar de comer para ela como se fosse um filho. E havia um viajante chegando na cidade, e o homem rico, para receber o viajante, vai mandar que tome a única cordeira do pobre para matar, para servir o viajante. O Senhor sendo rei, o que o Senhor faria nesta ocasião? Davi vai olhar indignado e vai dizer assim: este homem rico é digno de morte. Natan olha para ele e fala assim: este homem é o Senhor. Deus te deu tudo. Deus te deu servas, Deus te deu bens, Deus te deu um palácio, Deus te deu súditos, e o Senhor roubou a mulher de Urias, que não lhe pertencia. Sabe por que Deus está fazendo isso? Porque o que você planta aqui, você vai colher aqui. Irmãos, eu não escolhi pregar isso daqui não, mas Deus quer falar comigo e com você nessa noite. Tem gente pensando que porque ele errou uma, errou duas, errou três, Deus está deixando ele ir. Não, irmãos. Quando Deus puxar a corda, vai doer. Quando Deus decidir dar um basta, vai. Porque Deus está dizendo assim: você vai colher os frutos da semente que você plantou. Quando Natan fala: este homem é o Senhor, Davi chora, Davi se ajoelha, Davi começa a pedir perdão a Deus. E olha o que o profeta vai dizer. Veja, o profeta vai dizer assim: Deus já te perdoou, porém o Senhor vai sofrer a consequência do seu pecado. A tua posterioridade vai sofrer. Olha, ele vai dizer assim, ó: quando nascer os teus filhos, Deus vai permitir que os teus filhos tomem as suas filhas em adultério. Haverá tragédia e sangue derramado dentro da sua família. Sabe o que Deus estava dizendo? Haverá perdão liberado, mas haverá consequência pelo seu pecado. É duro, ninguém quer pregar isso, mas é a palavra. E quando nós chegamos nesta parte,
Escute bem o que eu vou te dizer. E nós já vamos terminar. Olhe para alguém e fala assim: Deus está falando conosco. Quando nós chegamos nessa parte, a Bíblia diz que este momento é um momento que Davi vai se humilhar, chorar. E sabe o que é lindo? Davi reconheceu o seu erro. Porque bonito não é alguém que erra e continua caminhando. Bonito é alguém que erra, reconhece o erro antes de continuar. E quando Davi reconhece, Deus apresenta a oportunidade de perdão. E sabe o que torna Davi forte, Renan? Não é somente Davi matar urso, não é somente Davi matar leão, não é somente Davi matar gigantes e milhares, não. O que torna Davi forte é Davi reconhecer a sua fraqueza diante de Deus. Receba esta mensagem nessa noite. Você não se tornará forte pelas suas conquistas. Deus te fará forte quando você reconhecer as suas fraquezas. O que é as fraquezas? É você olhar para a Bíblia e ver Davi se prostrando e dizendo assim: Deus, cria em mim um espírito reto, coração puro. Ó Deus, não retire de mim a tua presença, não retire de mim o teu espírito. Eu olho para Salmo 51 e eu vejo um pecador se prostrando dizendo: Deus, eu posso perder a minha coroa, eu posso perder minhas vestes reais, eu posso perder os meus servos, mas eu não posso viver sem a tua presença. Olhe para cá, porque eu caminho para o fim dizendo para alguém: a armadilha do diabo é essa. Ele quer te aprisionar no teu pecado, ele quer te aprisionar no teu erro, porque cada vez que o pecado se intensifica, a presença de Deus se afasta. Mas Deus trouxe alguém nessa quarta-feira para dizer: quando eu e você nos prostrarmos, o Espírito permanecerá dentro de cada um de nós. Eu estou pregando para alguém dizendo: para cada vez do que você pede perdão, para cada vez que você reconhece a tua fraqueza, haverá um céu te dizendo: a minha presença continuará com você, o meu Espírito continuará com você. Eu não sei para quem é, mas eu vejo alguém de mão levantada. Oh glória! Eu não sei para quem é, mas eu vejo alguém glorificando. Deus trouxe alguém aqui hoje para dizer: você vai permanecer na minha presença, você vai permanecer no caminho. Eu renovarei a tua força, eu apagarei uma mancha da tua história, eu lavarei as suas vestes, eu te lançarei para o meio da guerra da peleja, eu te guardarei do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Mas você não vai parar, não vai parar. Aleluia. Eu estou pregando, pastor Acenildo, e o céu diz ao meu coração: hoje tem perdão para alguém que entrou na igreja, hoje tem perdão para alguém que entrou aqui para chorar, para se humilhar, para se derramar. Sabe qual é a maior fúria do inimigo? Porque quando eu peço perdão para Deus, eu estou dizendo: eu não quero continuar falhando, eu não quero continuar longe do Senhor, eu quero ter a minha aliança na tua presença. Por quê? Porque o desejo, olha para mim, o desejo de Davi precedeu a sua queda. Mas o perdão de Deus trouxe misericórdia. Eu estou pregando para alguém que as suas escolhas fez algumas coisas darem errado na tua vida. Eu estou pregando para alguém que as suas escolhas têm feito você chorar até hoje. Eu estou pregando para alguém que as suas escolhas abriu o teu coração uma ferida tão grande que você pensa: nunca mais eu vou conseguir ser a mesma, nunca mais eu vou conseguir ser o mesmo. Mas Deus está dizendo: se a tua escolha te fez cair, se a tua escolha te fez se quebrar, Deus está escolhendo hoje mudar a tua história. Deus está escolhendo hoje te dar uma nova oportunidade. Deus está escolhendo hoje te dar um novo caminho. É só você pedir a Ele.
Será que tem alguém no culto que pode pedir a Ele? Por que que Deus perdoa? Talvez a pergunta de alguém é: pregador, por que Deus perdoa mesmo com um pecado desse? Por que Deus perdoa mesmo tendo a morte de um inocente? Sabe por que Deus perdoou? Porque, olha para mim, porque Deus não queria um Davi que era bom somente no que fazia. Deus também queria um Davi que fizesse sempre aquilo que é bom. Deus não quer alguém dentro da igreja que é bom naquilo que faz. Deus não queria um Davi que era bom com espada. Deus também queria um Davi que soubesse reconhecer os seus erros e fosse sensato nas suas escolhas. E por Deus querer um Davi que faz aquilo que é bom, a Bíblia diz que enquanto Davi está lá, olha para mim, no palácio, chorando, se humilhando, Deus não permite a criança que nasceu ter vida. Quem me ouve diz amém. Deus não permitiu a criança que nasceu ter vida. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Olha para mim, quando a criança morre, os servos ficam está lá, depois você lê na sua casa, os servos no capítulo 12 ficam entre eles dizendo assim: como nós vamos comunicar ao rei que a criança morreu? E enquanto os servos estão de alguma forma tentando achar uma brecha para falar ao rei, Davi olha para eles e fala assim: morreu? E eles falam: morreu, meu senhor. Quando Davi escuta que a criança morreu, nós chegamos aonde nós lemos. Então Davi se levantou da terra, se lavou, se ungiu, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. 5 passos nós encontramos aqui: se levantou, posicionamento, se lavou, purificação, se ungiu, unção, mudou de vestes, transformação, e entrou na casa do Senhor. Ele foi oferecer o melhor. Porque quando eu me posiciono, quando eu me purifico, Ele derrama unção nova sobre a minha vida. E a unção vai trazer uma transformação. Eu estou pregando para alguém que Deus vai te trazer posicionamento. Deus vai purificar a tua vida. Deus vai liberar unção sobre a tua história. E a unção vai transformar você de dentro para fora. E depois de ser transformado, você vai entrar no ambiente de adoração para nunca mais sair. Por quê? A Bíblia diz que depois disso ele entrou no templo, adorou. E quando ele voltou para casa, ele pediu pão. Lhe deram pão e ele comeu. Sabe o que Davi estava dizendo? Deus já me perdoou, eu não posso mais me acusar. Ele se posicionou. Ele recebeu de Deus purificação, unção, transformação, adorou. Recebeu um alimento. Sabe o que quer dizer o pão? Pão era o alimento para que Davi entendesse: nessa fase ruim, eu aprendi que longe de Deus eu não posso viver. Vai ser a última vez que eu te peço isso. Olhe para alguém e fala assim: não adianta, você não consegue viver longe de Deus. Coloca a mão no ombro de alguém e fala assim: não adianta, você não consegue viver longe de Deus. Por isso que essa simples palavra é para alguém sair daqui entendendo: se Satanás quer te aprisionar nos seus erros, há um céu disposto a te perdoar nessa noite. Sabe por que o céu vai te perdoar? Sabe por que Deus vai te perdoar?
Porque Deus quer que você continue caminhando na presença dEle. Eu não sei para quem é, mas há posicionamento para alguém hoje. Há purificação para alguém aqui hoje. A unção de Deus para alguém aqui hoje. A transformação de Deus e a pão do céu para alguém aqui hoje. Deus quer que alguém se levante nessa noite. Com a permissão do meu pastor, fique de pé. Fique de pé. Posso te falar algo? A sua vida só vai continuar nessa fase de tragédia, nessa fase de ruína, se você permitir. Deus está levantando um profeta nesses 21 dias para dizer para alguém: é tempo de você voltar a ter uma aliança com Deus. O plano do inimigo é que alguém não se relacione com Deus. O plano do inimigo é que alguém continue se acusando todos os dias. Porque quanto mais você se acusa, mais você se distancia. Mas o céu te trouxe aqui hoje para dizer: eu tenho um perdão para você. Eu tenho uma oportunidade para a tua história. Coloca a mão no teu coração. Isso, Pai. Eu oro por esta pessoa que entrou neste culto hoje. Eu oro por esta pessoa que entrou nesta campanha hoje. Pai, eu não sei o que ela tem passado, mas mediante a tua palavra eu quero ser profeta dizendo: tire, meu Pai, o espírito de acusação. Talvez alguém entrou aqui, meu Pai, vivendo uma fase que as coisas fugiram do controle. Talvez alguém entrou aqui vivendo uma fase que é consequência das suas escolhas. Talvez entrou aqui em uma fase que se encontra quebrado, caído, triste, angustiado. Mas pelo poder da tua palavra eu quero dizer que há uma oportunidade e chance aqui hoje. Pai, que este ano de 2022 possa ser diferente na vida de alguém que entrou nesta campanha. Que por essa palavra alguém possa tomar a atitude de se posicionar nesta noite. Eu te amo, Deus. E eu creio, meu Pai, que para as nossas vidas o Senhor tem oportunidade todos os dias. Eu peço ao Senhor, Pai, que essa pessoa possa sair daqui entendendo: o Senhor não quer viver distante dela, e ela não pode viver distante do Senhor. Pela tua graça e misericórdia, pelo teu amor, que esta palavra possa penetrar na alma, na mente, no coração desta pessoa. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor.